Dominum vobiscum. varelajonas71@gmail.com. Acompanhe nossos vídeos também no Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. Hoje nós continuaremos, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a nossa leitura da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Continuando aqui a leitura, nós vamos iniciar hoje o primeiro livro dos Reis, que é o número 11, é o 11º do Antigo Testamento e o 6º livro histórico, contando separadamente, 1º Reis, 2º Reis, 1º Samuel, 2º Samuel. Então, 1º Reis, né? Da glória à ruína. Primeiro livro dos Reis. Na sua primeira parte, competição pelo poder. No seu primeiro capítulo, em todos os seus 53 versículos. Vamos à leitura, que é muito extenso, né? Primeiro tópico, não é? Do primeiro capítulo do primeiro livro dos Reis. Partidos em disputa pelo poder. O rei Davi ficou velho, com idade avançada. Por mais que o cobrissem, ele não conseguia se esquentar. Seus servos então sugeriram: busquem uma jovem solteira que dê assistência e cuide do Senhor nosso rei. Ela dormirá em seus braços e o Senhor nosso rei se esquentará. Então procuraram uma jovem bonita em todo o território de Israel. Encontraram Abissag de Sunã e a levaram para o rei. A jovem era muito bela, passou a cuidar do rei e a servi-lo, mas o rei não teve relações com ela. Enquanto isso, Adonias, filho de Agite, gabava-se dizendo: sou eu que vou reinar. Arranjou um carro e cavalos, além de uma escolta de 50 guardas que iam na frente dele. Enquanto vivia, seu pai nunca o repreendeu, perguntando: por que você faz isso? Adonias também era muito bonito, mais jovem do que Absalão. Ele entrou em acordo com Joabe, filho de Sárvia, e com o sacerdote Abiatar, que aderiram ao partido de Adonias. Por outro lado, o sacerdote Sadoque, Banaías, filho de Joiada, o profeta Natã, Semei e Rei, bem como os valentes de Davi, não estavam do lado de Adonias. Certa vez Adonias imolou ovelhas, bois e bezerros gordos junto à pedra que escorrega, perto da fonte do Pissoeiro. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Banaías, nem os valentes de Davi, nem o seu próprio irmão Salomão. Segundo tópico: vitória do partido de Salomão. Natã disse então a Betsabeia, mãe de Salomão: você não ficou sabendo que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei? Agite é assim, H-A-G-I-T, deve ser, ou é Agite, né? Deve ser Agite, né? É Agite, né? Porque H-A-G-I-T, deve ser Agite. Se proclamou rei sem nosso senhor Davi saber? Veja bem, agora eu vou lhe dar um conselho para que você salve sua vida e a do seu filho Salomão. Vá ao rei Davi e diga: o Senhor meu rei jurou a sua serva dizendo: seu filho Salomão reinará depois de mim e sentará em meu trono. Então, por que é que Adonias se proclamou rei? Enquanto você estiver falando com o rei, eu entrarei depois de você e confirmarei o que você estiver falando. Betsabé apresentou-se ao rei no quarto. O rei estava muito velho e Abissag de Sunã o servia. Betsabé se ajoelhou e se prostrou diante do rei, e o rei lhe perguntou: o que você quer? Betsabé respondeu: o Senhor jurou a sua serva por Javé seu Deus: quem vai reinar depois de mim e sentar-se em meu trono
é o seu filho Salomão. Ora, acontece que Adonias já se proclamou rei, e o Senhor meu rei nem está sabendo. Ele imolou muitos bois, bezerros, gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, chefe do exército, mas não convidou seu servo Salomão. Senhor meu rei, é para o Senhor que todo Israel se dirige, a fim de lhe anunciar quem vai sentar-se no trono depois do Senhor meu rei. Caso contrário, quando o Senhor meu rei estiver repousando com seus antepassados, eu e meu filho Salomão seremos considerados como usurpadores. Betsabeia ainda estava falando com o rei quando chegou o profeta Natã, e anunciaram ao rei: o profeta Natã está aqui. Então Natã se apresentou ao rei, prostrou-se diante dele com o rosto por terra e disse: Senhor meu rei, por acaso o Senhor disse: Adonias é quem vai reinar depois de mim e sentar-se no meu trono? Pois bem, hoje ele foi imolar muitos bois, bezerros, gordos e ovelhas, convidou todos os filhos do rei, os oficiais do exército e o sacerdote Abiatar. Todos estão comendo e bebendo com ele e aclamando: Viva o rei Adonias! Mas ele não convidou este seu servo, nem o sacerdote Sadoque, nem Banaías, filho de Joiada, nem seu servo Salomão. Será que foi o Senhor meu rei quem ordenou isso? Porque o Senhor não informou a seus servos quem iria suceder no trono ao Senhor meu rei? Então o rei Davi respondeu: chamem Betsabe aqui. E Betsabe se apresentou ao rei e ficou de pé. Então o rei jurou: pela vida de Javé, que me livrou de todos os perigos, eu jurei a você por Javé, o Deus de Israel, quem vai reinar depois de mim e sentar-se em meu trono é o seu filho Salomão. Pois bem, hoje mesmo eu vou cumprir isso. Betsabe se ajoelhou com o rosto por terra, prostrou-se diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Então o rei Davi ordenou: chamem o sacerdote Sadoque, o profeta Natã e Banaías, filho de Joiada. Eles se apresentaram e o rei lhes disse: peguem com vocês os oficiais do rei, façam o meu filho Salomão montar em minha própria mula e desçam com ele até Guion. Aí o sacerdote Sadoque e o profeta Natã o ungirão rei de Israel. E vocês tocarão a trombeta aclamando: Viva o rei Salomão! Depois subam atrás dele. Quando ele chegar, se assentará em meu trono e reinará em meu lugar, pois é a ele que eu nomeei chefe de Israel e de Judá. Banaías, filho de Joiada, respondeu ao rei: Amém. Javé, Deus do meu senhor, confirme a ordem do rei. Javé esteja com Salomão, assim como esteve com o senhor meu rei, e torne o trono de Salomão mais glorioso do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então o sacerdote Sadoque, o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, os sereteus e os feleteus desceram até Guion, levando Salomão, que ia montado na mula do rei Davi. O sacerdote Sadoque pegou na tenda o chifre de óleo e ungiu Salomão. Depois tocaram a trombeta e todos aclamavam: Viva o rei Salomão! Em seguida todo o povo subiu atrás de Salomão, tocando flautas e fazendo tamanho barulho que a terra se fendia com os gritos. Terceiro tópico. Adonias fica só. Adonias e seus convidados estavam acabando de comer quando ouviram o barulho. Joabe escutou o toque da trombeta e perguntou: por que esse barulho e essa algazarra na cidade? Ele estava acabando de perguntar quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, e Adonias disse: entre, pois você é uma pessoa honesta e certamente traz boas notícias. Jonatas respondeu: infelizmente não. O Senhor nosso rei Davi acaba de proclamar Salomão rei, e com ele o rei mandou o sacerdote Sadoque, o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, e também os sereteus e feleteus
que o fizeram montar na mula do rei. Depois, o sacerdote Sadoque e o profeta Natã ungiram Salomão rei em Guiom e subiram alegres daí. A cidade está em festa, é esse o barulho que vocês estão ouvindo. Salomão já está sentado no trono real. E os oficiais do rei já foram cumprimentar Davi, nosso rei e senhor, dizendo que o seu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o seu e engrandeça o trono dele mais que o seu. Então o rei se prostrou na cama e falou: seja bendito Javé, o Deus de Israel, porque hoje ele colocou alguém assentado no meu trono e eu pude ver. Os convidados de Adonias ficaram apavorados, se levantaram e se dispersaram. Adonias, com medo de Salomão, levantou-se e foi se agarrar às pontas do altar. E informaram Salomão: Adonias ficou com medo de você e está agarrado Adonias ficou com medo de você, está agarrado às pontas do altar, suplicando que o rei Salomão jure hoje para mim que não mandará matar seu servo a fio de espada. Salomão disse: se ele se comportar honestamente, não cairá por terra nem mesmo um só fio de seus cabelos. Mas se for pego maquinando traição, ele morrerá. E o rei Salomão enviou gente para fazer Adonias descer do altar. Adonias foi e prostrou-se diante do rei Salomão, que lhe disse: vá para casa. Continua aqui a história da sucessão interrompida em 2 Samuel 20 e 22. Com a velhice de Davi, formam-se dois partidos opostos. Um apoia Adonias, o filho que teria direito natural à sucessão. O outro apoia Salomão, filho de Davi, com Bersabeia. Adonias conta com seus outros irmãos, além de Joabe, chefe do exército, e o sacerdote levita Abiatar. Salomão contava com o sacerdote Sadoque, o profeta Natã, o chefe da guarda Banaías, além dos valentes de Davi. Os dois grupos lutam pela supremacia, tanto no campo político como religioso e militar. A festa dada por Adonias é praticamente o lançamento público e oficial da sua sua candidatura. O partido de Salomão toma providências imediatas. Trata-se de uma intriga de corte. Em nenhum outro lugar se menciona esse juramento de Davi a Bersabeia. Por outro lado, Adonias nem sequer foi aclamado rei. Davi é manobrado pela intriga e nomeia imediatamente Salomão como sucessor. A trama do partido de Salomão foi mortal para os partidários de Adonias, que, temerosos, se dispersaram. Por enquanto, as punições ficam suspensas, pois é dia de festa para Salomão e seus seguidores. As pontas do altar serviam de asilo. Enquanto o perseguido estivesse agarrado a elas, o vingador do sangue não poderia tocá-lo antes do julgamento e sentença. Concluímos, meus irmãos, aqui a leitura do primeiro capítulo do primeiro livro dos Reis. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do primeiro livro dos Reis, no seu capítulo 2. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até lá.